Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho de resolução de problemas. Lembram que a gente trouxe aqui na aula anterior alguns problemas para que a gente pudesse, tá desenvolvendo durante esse período, esse finalzinho de novembro, e início de dezembro, o fechamento do nosso ano letivo, trazendo revisão do que a gente trabalhou, trazendo um pouco do que a gente trabalha aí nas avaliações externas do SAEB e SAEP, que teremos nossa prova aí, em breve. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção a tudo que a gente está trabalhando hoje, que é importante para vocês relembrarem. Então, vem comigo pensar um pouco. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre, letra A, 64 metros, letra B, 84 metros, letra C, 106 metros, letra D, 128 metros. Ô, professora, deixa eu ver se eu lembro o que a senhora quer aí. A gente já sabe que ele está tratando aqui de medida de comprimento, Mas só que ele não traz só medida de comprimento, ele traz largura também. Mas mesmo assim dá aquela ideia de medida de comprimento. Porque logo no início ele diz que a quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Então, tem uma ideia inicial que ele traz aí medida de comprimento, Que pode ser a largura ou o próprio comprimento. Mas será que é só comprimento que ele quer, Vamos ver. Será que ele quer área, Será que ele quer perímetro? O que é que ele quer aqui em relação a isso, Vamos para a pergunta. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Opa, volta completa na quadra, Ele quer saber comprimento desse espaço. Porque aqui ele não colocou que quer saber a área desse espaço. Professora, no início eu pensei nisso, que eu poderia trabalhar a área, porque ele está me dando duas dimensões de largura e comprimento, Vejam que no início eu falei só de comprimento, porque alguns alunos iriam identificar só isso. Mas alguns alunos iriam identificar, sem ler a pergunta, o quê? A área, por conta de duas dimensões. Ele falou de largura e comprimento. Só que neste problema, ele quer saber, um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre quantos metros? Se é uma volta completa nessa quadra, a gente vai para perímetro. O que é perímetro? É a medida do contorno de uma figura geométrica. Por que a gente diz medida do contorno de uma figura geométrica? Porque a gente tem o comprimento da circunferência. Lembra que eu trouxe isso? Que ali o comprimento da circunferência não é uma figura plana, feito quadrado, feito retângulo, que eu posso dizer que o perímetro é a soma dos lados de uma figura plana, Porque a circunferência, o círculo, ele é uma figura plana também, Então, eu preciso ter essa ideia, de contorno da figura, de contorno do espaço. Então, aqui a quadra de futebol, eu quero saber o contorno da quadra de futebol. Quanto eu vou percorrer? Como é que eu calculo isso, professora? Se aqui ele diz que a quadra de futebol tem a largura de 22 metros, e 42 metros de comprimento, ele está dizendo que eu estou com a ideia de uma quadra retangular. Não é uma quadra em forma de quadrado, não. Porque se fosse de quadrado, teria que ter largura e comprimento a mesma medida. É uma quadra em forma de retângulo. Então, eu sei que o comprimento, que é 42 metros, vamos supor que eu esteja aqui numa quadra, essa parte aqui de trás, a largura seria esse lado aqui, vamos supor, 22 metros. Então, se esse lado aqui da largura é 22, esse outro lado vai ser 22. Se esse lado aqui é 42, o outro lado também vai ser 42. Então, eu preciso adicionar esses lados. 42 mais 42, 22
mais 22, adiciono tudo isso. Beleza? Aí você me perguntou, professora, a senhora falou aqui 42 mais 42 mais 22 mais 22, né? Eu adiciono tudo. Mas eu percebo que há lados paralelos, que são as mesmas medidas. A largura, que é 22 metros, o lado paralelo a ele é 22 metros. Eu posso calcular 2 vezes 22? Posso sim, não tem problema nenhum. Aqui eu posso fazer com 42 a mesma coisa? 2 vezes 42? Posso também. Você vai usar o critério de resolução mais fácil para você. Então, a gente sabe que perímetro, né, como a gente conversou aqui agora, isso aí não é ideia de área, tem 2 dimensões, mas ele está falando de comprimento. Se ele está falando de comprimento, eu preciso da medida do comprimento e da largura, né, e de seus lados paralelos também para esse cálculo. Então, o perímetro referente a uma volta é igual a 128 metros. Ô, professor, a senhora já foi para a resposta? Foi, mas a gente vai ver todo o contexto aqui. Por que 128 metros? Para obter o perímetro de uma figura plana, deve-se realizar a soma de todos os lados da figura, que foi o que a gente falou, ou do contorno da figura. Lembrando que a figura pode ter um contorno diferente, principalmente o círculo, né, que eu falei, que pode ter isso aí. Que tem a medida do comprimento da circunferência. E aí é o perímetro dessa circunferência, tá? Então, a gente pode usar como soma de todos os lados ou soma do contorno de uma figura. Então, segundo a questão, a largura da quadra é de 22 metros. E o comprimento é igual a 42 metros. Além disso, uma volta representa exatamente o perímetro desta quadra. Então, assim calculando, é possível obter 22 mais 22, ou 2 vezes 22, e mais 42 mais 42, ou 2 vezes 22 mais 2 vezes 42, que eu faço primeiro as multiplicações e depois adiciono. Ou adiciono normal aqui, ó. 40 com 40, 80, 100, 120, 122, 24, 26, 128. Fechou. Rapidinho, já está realizado o cálculo. E a gente chega à resposta do problema. Beleza? Então, a quadra de futebol de salão vai ter aí, o aluno vai percorrer 128 metros. Deu para entender? Tranquilo? Vamos para a próxima. Então, se liga que esta agora, ela também traz aí alguns contextos, né, que é importante a gente relembrar. Num cinema, há 12 fileiras com 16 poltronas e 15 fileiras com 18 poltronas. O número total de poltronas é, letra A, 192, letra B, 270, letra C, 462 e letra D, 480. Então, a gente precisa se ligar naquela configuração retangular da multiplicação. Ah, professor, por que a senhora foi para a questão de configuração retangular da multiplicação? Por que a senhora está com essa ideia que é multiplicação? Eu não identifiquei. Ele diz que há 12 fileiras com 16 poltronas. Se há 12 fileiras, cada fileira com 16, então eu vou fazer o quê? Fileira, né? Aqui nessa dimensão aqui à minha frente, como se as fileiras estivessem aqui na minha frente, e as poltronas eu vou fazer uma análise pelo comprimento aqui da figura geométrica plana de um retângulo. 12 por 16. Opa, professor, acho que eu estou entendendo a questão da configuração retangular. Lembra lá de um retângulo, que eu tenho a medida da largura e do comprimento? Então, vamos lá. Aqui vai ser a minha largura, e aqui vai ser, a fileira vai ser a largura, e as poltronas eu vou para o comprimento, tá? Então, 12 fileiras, cada fileira com 16. Então, essa fileira aqui, ó, tem 16, essa fileira tem 16, e assim sucessivamente. Para eu não somar tudo, eu só faço multiplicar 12 vezes 16. Eu vou ter a ideia de uma formação retangular em que eu tenho fileiras com a mesma medida e as poltronas estão distribuídas nessas fileiras com as mesmas medidas, as mesmas quantidades, né? Vamos melhor dizendo assim, com as mesmas quantidades. Então, 12 fileiras por 16 poltronas. 12 vezes 16. Mas ele diz que tem 15 fileiras com 18 poltronas. A mesma ideia eu vou ter, 15 por 18. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Multiplico
a relação de um, depois multiplico o outro, e o que é que a gente faz? Adiciona no final. Vejam que aqui eu não uso só multiplicação. Porque o que é que ele diz? O número total de poltronas. Quando ele diz o número total de poltronas, está dizendo para mim que eu preciso adicionar no final. Então, vamos lá. Vamos resolver. É importante, gente, que a gente identifique o que o problema está dizendo, para poder eu conseguir resolver o problema. De acordo com o enunciado da questão, tem-se que o cinema possui 12 fileiras, onde cada uma possui 16 poltronas. Foi aquela ideia que eu mostrei da configuração retangular da multiplicação. Fileira, fileira, isso 12 vezes, ó. E poltrona em cada fileira, 16. Então, eu tenho uma configuração retangular, 12 por 16. Então, não precisa eu contar tudo. Se eu for fazer o desenho, 12 fileiras, né? Montar 12 fileiras e colocar desenhando aí 16 cadeiras, poltronas em cada fileira. Pode demorar demais. Então, se eu tiver a relação dessa configuração retangular, de 12 por 16, resolveu o meu problema. Então, ó, e outras 15 fileiras, onde cada uma possui 18 poltronas. O cálculo do total de poltronas nesse cinema deve se dar inicialmente pelo total de cadeiras em cada tipo de fileiras. Primeiro, eu preciso descobrir o total de cadeiras em cada tipo de fileiras. Então, 12 fileiras com 16 poltronas, a gente vai ter o quê? 12 vezes 16, que é igual a 192 poltronas. Além disso, tem-se ainda as 15 fileiras que possuem 18 poltronas. Então, eu preciso fazer o cálculo agora das 15 fileiras em relação às 18 poltronas, né? Preciso fazer esse cálculo. Então, 15 vezes 18, 270 poltronas. Ele quer o total de poltronas desse espaço, desse cinema. O que é que a gente vai fazer? Adicionar esses dois valores, 192 mais 270. Ele não diz que quer o número total de poltronas? Então, o que é que a gente vai fazer? A partir disso, pode-se concluir que a soma das poltronas dos casos anteriores será o total de poltronas no cinema. Portanto, 192 mais 270, 462 poltronas. Beleza? Tranquilo? Então, a gente chega à resposta, né? Que é a letra C, 462 poltronas. Vamos para mais um problema? Vamos lá? Vamos entender mais um processo aqui. 4 amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. Até agora, João andou 6/8 do caminho. Pedro, 9/12. Ana, 3/8. E Maria, 4/6. Os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são... Ih, professora, eu tenho como descobrir isso aí não, são frações diferentes, né? Eu acho que esse aí está estranho, professora, vamos pensar. Letra A, João e Pedro. Letra B, João e Ana. Letra C, Ana e Maria. Letra D, Pedro e Ana. O que é que a gente precisa resolver aqui? A gente precisa lembrar de frações equivalentes. Para que eles cheguem no mesmo ponto, né, do caminho, eles precisam andar a mesma distância. E se eu perceber aqui, tem frações que são equivalentes. Como, professora? Vamos descobrir. 6/8. Eu posso simplificar? Posso, gente. Se eu pegar o 6, dividir por 2 e o 8 dividir por 2, eu vou ter o quê? 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 9/12. Será, professora, que é equivalente a outra? Eu não consigo dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Ô, professora, eu acho que a senhora já chegou na resposta. Não era o que eu queria que vocês pensassem. Aqui, 3/8. Eu posso simplificar? Não, porque eu não tenho um número que divide, né, o 3 e o 8 ao mesmo tempo. Então, eu não consigo transformar ela numa fração equivalente e irredutível, tá? Eu poderia transformar se eu multiplicasse por algum número igual, tudo bem. Mas aqui ela já está irredutível, então eu não consigo dividir mais. E 4/6 eu ainda posso. Ó. 4 dividido por 2 vai dar 2, e 6 dividido por 2 vai dar 3, aí fica 2/3. Beleza? Então, pelo que a gente percebeu,
transformando numa fração equivalente e irredutível, né? A gente consegue perceber que João e Pedro chegam no mesmo ponto do caminho. Então, vamos lá, vamos analisar direitinho. Passo por passo do que eu falei. Perceba que podemos simplificar todas as frações, menos a de Ana. Quando eu faço essa simplificação de fração, eu estou achando a sua fração equivalente, tá? Então, isso aí é importante que vocês percebam que 6/8 é igual a 3/4. 6 dividido por 2 vai dar 3, 8 dividido por 2 vai dar 4. 9/12 é igual a 3/4. Percebam que são a mesma medida. Lembra que fração equivalente, se eu multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo valor, eu vou transformar em fração equivalente. Lembram disso? Então, quando eu dividir esses dois, vejam que ele transforma na mesma fração. Então, aqui, ó, Maria não é equivalente a João e Pedro, e Ana já está irredutível, a fração dela. Então, não precisa fazer mais nada. Então, a gente chega à conclusão, como as frações de Pedro e João são iguais, eles se encontram no mesmo ponto. Então, a gente tem como resposta aí a letra A, João e Pedro. Beleza? Acho que dá tempo de mais uma para a gente finalizar, que é simples também, e é um tema aí de 7º ano que o pessoal fica, né, louco por conta de números inteiros. Olha ele aqui, ó, númerozinho negativo no meio. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, ela ia lá com o controle, acionando o controle. Cada vez que o carro ia, era um valor positivo. Cada vez que o carro voltava, era um valor negativo. Após Cíntia acionar o controle pela 6ª vez, a distância entre ela e o carrinho era de, letra A, menos 11 metros, letra B, 11 metros, C, menos 27 metros, D, 27 metros. A gente já sabe aí que é números inteiros. Eu vou trabalhar com números inteiros. E eu vou trabalhar com a adição de números inteiros, né? Porque ela quer saber aqui, ó, ao acionar o controle pela 6ª vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Então, eu sei que ela vai fazer um trabalho aí de adição, né, com esses números inteiros, tá? Utilizando número positivo e número negativo. Então, a primeira vez deu mais 17, né? Na segunda, menos 8. Terceira, mais 13. Quarta, mais 4. Quinta, menos 22. E a 6ª vez, mais 7. Então, ela ia anotando, né, onde ela acionava e o carro parava, positivo para onde ia, negativo para onde vinha. O que a gente vai fazer aqui? Que eu falei, a gente vai adicionar isso aí, tá? Para fazer essa questão, primeiramente precisamos assumir que inicialmente a distância do carrinho até Cíntia era 0. Então tá aqui, é como se o carrinho estivesse bem próximo dela, zerado. E aí ela acionou, ele foi 17 metros positivo. Ele regressou, menos 8. Então, o que a gente vai fazer? Supondo isso como pelo menos dados da questão, deduzimos que o carrinho anda apenas para frente e para trás. Não é o que ele diz? Para frente positivo, para trás negativo. Logo, para achar a posição final do carrinho, precisamos somar todos os valores. Então, aqui, ó, 17 menos 8. Ah, professor, mas aí vai ter subtração no meio. Sim, mas a ideia que ele dá é que eu vou somar tudo isso. Mais 17 menos 8. Eu já sei que 17 positivo é maior. Se eu vou retirar 8, eu vou ficar com valor positivo. E aí, fiquei com valor positivo, eu preciso adicionar o 13. Aí, depois adiciono mais o 4 ao resultado. E aí, ó, cheguei a um resultado que eu vou ter que subtrair 22. E depois adicionar o 7 no final, tá? Então, ó, 17 menos 8, mais 13, mais 4, menos 22, mais 7. 17 menos 8, eu vou ficar com quem? Com 9. Não é isso? 9 mais 13 vai ficar quanto?
19 com 3, 19, 20, 21, 22. Opa, cheguei a 22 aqui, não é isso? Tá? Posso trocar a ordem, tá? Para facilitar o meu cálculo. Tenho 13 mais 9. Ó. Tirei o 3 para facilitar, coloquei como se fosse 19 e adicionei o 3 na sequência. 19, 20, 21, 22. Tá? E aí, mais 4, 22 mais 4. Ah, professora, eu tenho uma prática melhor. Eu posso subtrair aqui, cortar já o 22 com o 22? Calma, vamos na ordem por causa daquela representação de resolução de expressões numéricas, que a gente tem que seguir a ordem, tá? É importante para não dar erro. Não vai dar erro não, mas é importante que a gente faça isso. Porque pode ter um número diferente. Aqui a gente sabe que ficou positivo, né? 13 mais 4, 22, né? Que chegamos aqui a 22, mais 4. 22 mais 4, eu fiquei com 26. Então, ó, tirando os 22 desse 26, eu fico com 4 de novo, não é isso? E adiciono ao 7. É melhor você seguir a sequência. Dá certo tirar os dois 22 e fazer o cálculo chegar a 11 metros, tá? Porque vai ficar o 4 mais 7. Não tem problema nenhum. Mas ter o maior cuidado, porque esse menos pode estar na frente, aí atrás pode ter um número positivo menor do que esse e o número ficar negativo. Então, é importante seguir a sequência de resoluções de expressões numéricas, tá? De acordo com a ordem que vai aparecendo. Então, aqui, quando eu chego aqui, 13 mais 9, que dá 22, adiciono 4, vai ficar 26. Tiro o 22, solta o 4 de novo, adiciono a 7 e vou ficar 11 metros. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, a gente chega à solução desse problema, que a resposta é letra B, 11 metros. Tranquilo? Não tem bicho de 7 cabeças, né? Eu espero ter deixado mais um pouco de conhecimento para vocês. Então, eu trouxe aqui como referência a readequação curricular, né? Trazendo aí a questão de resoluções de problemas, né? Trazendo todo esse contexto aí do que a gente já trabalhou. E deixo para você mais esse aprendizado. E espero encontrar vocês na próxima terça com mais resoluções de problemas, né? Continuando aí esse processo, porque em dezembro a gente volta, fechando o ano só com esse trabalho de resoluções de problemas. Ok? Então, um grande abraço e até lá.